Bom dia, eu, Wilker, juntamente com o meu grupo formado por Dene, Janaína e Pamela, escolhemos o artigo A Manutenção Preditiva em Equipamento de Alta Criticidade, Ventilador e Centrífugo Radial. Com o aumento da competitividade e a busca contínua das indústrias, está cada vez mais sendo investido em equipamentos de última geração e mais complexos. E, por sua vez, a manutenção fica mais complicada. Quando esse equipamento ele quebra, ele para, e tem que ser feita uma manutenção corretiva emergencial, o custo disso, dessa parada, é muito alto. Dessa forma, esse artigo ele fala sobre a importância da manutenção preditiva e os métodos que são utilizados no equipamento de alta criticidade, que no caso é o ventilador centrífugo radial, e algumas formas de aumentar a sua confiabilidade e tornar a sua disponibilidade perto do 100%. Esse equipamento ele tem como função o transporte do fluxo de ar, que vai converter a energia mecânica proveniente da rotação do seu rotor interno em energia potencial e cinética. Graças à energia que é adquirida, né, a potencial e cinética, o ar ele torna capaz de vencer as resistências oferecidas pelo sistema e assim ele pode realizar a secagem. O funcionamento do equipamento ele consiste na alta rotação do rotor, que vai conter em seu interior uma carcaça em formato de espiral, providos de pás que vão ajudar a carregar o produto. O princípio de trabalho ele é semelhante às das bombas centrífugas, né? Onde o fluido, que nesse caso vai ser o ar, ele vai entrar na direção axial ao eixo de rotação e vai ser movido do centro para a periferia do rotor por ação da força centrífuga e vai sair perpendicular ao eixo. Dentro do caracol rotativo é gerada uma alta força centrífuga e justamente pelo equipamento trabalhar em altas rotações, o desgaste dos componentes eles vão ser muito grandes. Na manutenção preditiva, o principal objetivo vai ser de monitorar esses equipamentos e os seus componentes e aproveitar o máximo da vida útil dos componentes sem que haja uma desmonta para realizar a inspeção. E esse tipo de manutenção vai indicar as condições reais do funcionamento dos equipamentos, não baseado em achismo, né? Vai ser baseado em dados sobre o desgaste ou do processo de degradação. Esse procedimento ele vai conseguir predizer o tempo de vida útil desses componentes e também as condições para que o seu tempo seja melhor aproveitado pelo usuário sem que haja intervenção para manutenção preventiva e corretiva. Os métodos preditivos utilizados para a coleta de dados dos trabalhos foram inspeção visual, análise de vibrações, análise de ruído e análise termográfica. Eles foram executados periodicamente e esses dados eles são utilizados para determinar o ponto ótimo para executar a manutenção no equipamento, detectar e prevenir falhas, indicando a condição real desse equipamento. Um método A inspeção visual, ele é um método simples e de menor custo, porém não menos importante. A partir dele é possível detectar as falhas no seu estado inicial e ele consiste na observação de características do equipamento, como ruído, nível de óleo, temperatura, condições de conservação, vibrações, entre outros. A partir desses registros de atividades, é possível acompanhar o desenvolvimento da falha nesse equipamento e assim determinar o ponto ótimo para intervenção. Como eu já falei, deve ser realizado periodicamente e essa sua eficiência está diretamente ligada com essa observação. Nessa observação, tem a necessidade de determinar parâmetros padrões e também instruções de trabalho, porque eles têm que ser feita uma coleta de maneira certa e cuidadosa para que não haja erro quando for fazer as considerações nos resultados. Em caso de detecção de anormalidade nessa inspeção visual, é aconselhável fazer uma validação dessa não conformidade partindo na análise de vibração para posterior tratamento. Na figura 1, podemos ver um plano de inspeção da empresa, onde foi possível validar as condições da máquina, isso feito num período, uma análise periódica. Outro tipo de método de monitoramento utilizado nos ventiladores foi a análise de vibração, que ela é uma técnica preditiva para fazer a avaliação de equipamentos rotativos, que permite aumentar a vida útil com base nas informações encontradas durante a operação do equipamento. A gente
percebe que toda a máquina ela vibra, porém existe um limite para cada equipamento de vibração que depende de como ele se encontra, dos esforços que estão presentes nele, das condições de trabalho. Essas vibrações, elas são as trepidações e elas são registradas em gráficos para melhor interpretação. Mede-se o deslocamento e a velocidade da vibração em pontos e com essa medição é possível encontrar dados para avaliar a questão das falhas na máquina. Existem inspetores que visam mensurar essas vibrações por meio de sentidos humanos, porém não é recomendado porque a confiabilidade é baixa. Atualmente existe diversos equipamentos para leitura e análise de dados e no trabalho foi utilizado o aparelho analisador de vibração mostrado na figura 2, onde ele colhe esses dados de vibração em pontos da máquina e posteriormente é levado ao computador e gerado os gráficos, que é a figura 3, que é os laudos de análise da vibração no equipamento. Com esses dados foi possível identificar as origens dos esforços dos ventiladores e também ele auxiliou na detecção das falhas com antecedência e assim na tomada de decisão do tipo de manutenção, qual equipamento e onde está o defeito e a falha. No prosseguimento na apresentação, agora eu vou estar falando sobre o terceiro método de monitoramento, que foi a análise de ruído. E a análise de ruídos é efetuada com o instrumento estetoscópio eletrônico de alta qualidade, que possibilita a determinação de peças problemáticas de máquina, através da detecção de ruídos das mesmas. E a respeito da identificação de problemas inoportunos, de acordo com os autores do artigo, ao ocorrer uma interrupção, é utilizada a solicitação térmica ou mecânica, onde a área com defeitos origina uma redistribuição de forças localizadas. Isso acontece devido à liberação de ondas de tensões em forma de ondas mecânicas. Além disso, os autores afirmam que normalmente o ruído surge primeiro como vibração, sendo a variação de força que gera uma vibração entre os componentes e é transmitida ao redor da estrutura. Assim, o principal objetivo é avaliar as condições de integridade, identificando e classificando as áreas ativas em relação ao seu grau de deterioração. E para realizar essa análise, é utilizado o estetoscópio eletrônico, como eu havia dito, que seria esse que está na imagem à esquerda. É onde o colaborador vai coletar o ruído em tempo real, como é mostrado na imagem à direita. Por fim, o último método de monitoramento utilizado foi a análise termográfica. E a análise termográfica é uma técnica de diagnóstico que utiliza câmeras com sensores infravermelhos para a medição em campo da temperatura e distribuição de calor, que pode ser convertida em um laudo com o objetivo de detectar problemas em sua fase inicial, precisamente no local afetado. O acompanhamento de temperatura e formação de imagens térmicas é feito pela técnica com a radiação infravermelha. E essa tecnologia pode detectar em estágio inicial os processos de falhas produzidos por anomalias em determinados componentes antes que sua interrupção aconteça. E essa tecnologia, quando utilizada em equipamentos mecânicos, permite encontrar problemas causados pelo atrito das peças, que isso acontece devido à lubrificação inadequada, o desalinhamento dos eixos por conta do aquecimento no acoplamento, e ao ser realizada em equipamentos estáticos, tem como finalidade a identificação em regiões onde existia deficiência de isolamento térmico. É importante lembrar
que somente quando os equipamentos e sistemas estão em funcionamento pleno que essa análise é feita, permitindo a formação de perfil térmico das máquinas em condições normais de funcionamento. Agora eu vou dar continuidade na apresentação do trabalho, falando um pouco sobre os resultados e discussões. Analisando o primeiro gráfico mostrado no slide, é possível perceber um aumento da disponibilidade dos equipamentos no intervalo de 2015 a 2019, evidenciando assim um reflexo direto na implantação da metodologia que foi explicada anteriormente. Juntamente com a aplicação da metodologia, foi feita uma aquisição de equipamentos de monitoramento e treinamento de mão de obra, o que reflete também nesse dado. Logo, fica possível afirmar que resultados positivos foram alcançados, pois também aconteceu uma queda na quantidade das paradas não programadas pela manutenção, como a gente pode ver no gráfico também. No segundo gráfico, que relaciona o custo com a quantidade de quebras, a gente também pode ver que ocorreu um declínio dos custos de manutenção. Então, é possível concluir que essa metodologia, que foi explicada anteriormente, que foi aplicada no ano de 2015, que a partir dessa data houve uma grande redução de falhas inesperadas, aumentando assim a disponibilidade do ventilador, que é o equipamento que a gente estava analisando. O setor de manutenção desse local, ele trabalhava até 2014 somente com inspeções visuais. E a partir disso, com a manutenção preditiva bem implantada, foi possível identificar rapidamente as possíveis falhas e assim programar e planejar as futuras manutenções que serão necessárias, que seriam necessárias, não gerando quebra e impacto na produção e também evidenciando assim uma grande redução do custo. Portanto, o resultado obtido nos leva a enxergar que há uma clara mudança, de que investir na manutenção preditiva e em equipamentos o retorno vai ser gradativamente percebido, até que a disponibilidade passa a ser totalmente satisfatória e sem que haja surpresas inesperadas, que são falhas ou quebra do equipamento. E vale ressaltar também que, com o passar do tempo, todos os investimentos são revertidos em resultados positivos, resultando na eliminação de paradas não programadas e, por consequência, na diminuição dos custos, permitindo manter a disponibilidade ao máximo, assim também como o aumento de vida útil. Outro ponto que vale mencionar para concluir a apresentação é que a manutenção preditiva é a única técnica que evidencia o real status do funcionamento do equipamento da forma mais exata possível. Então, utilizando essa técnica, torna-se possível acompanhar o histórico e condição de funcionamento, para assim tomar atitude sólida, e, consequentemente, servirem de base para o estudo de frequência das manutenções preventivas.